Então, nós estamos iniciando um novo ano, o ano nosso de estudos aqui, né? Estamos iniciando o capítulo 4 de Gênesis. Então, já falamos sobre a criação, já falamos sobre a grande tragédia do Jardim do Éden, ali, do pecado. E agora vamos para o capítulo 4. Até o capítulo 11, a gente acho que já falamos um pouquinho sobre essa parte da cronologia. Até o capítulo 11 de Gênesis é tudo descida. É tudo uma queda progressiva, né? Então, a queda do homem, assim, o início da queda, o corte, o rompimento, a saída do Jardim do Éden aconteceu no capítulo 3. Mas o texto é bem claro para mostrar que o que foi acontecendo ao longo até o capítulo 11 são pelo menos 2000 anos de história. A gente não tem muita noção da data exata de Adão e Eva e Caim e Abel. A gente não tem assim uma precisão para saber exatamente quando aconteceu. Tem uma cronologia tradicional das genealogias que coloca como Adão 4.000 anos antes de Cristo e Abraão, em Gênesis 12, como 2.000 anos antes de Cristo. Sim, aproximadamente, não é exato, mas então, se for nessa genealogia, nesse cálculo, então os primeiros 11 capítulos de Gênesis abrangeriam 2.000 anos. E de Gênesis 12 até Malaquias, quer dizer, até Cristo seriam mais 2.000 anos, mas na verdade Malaquias termina 400 anos antes de Cristo. Então nós temos um período intertestamentário que não tem nada escrito naquele período. Então, se for pensar assim, de Gênesis 12 até Malaquias seriam aproximadamente 1.600 anos. Então você vê a diferença, né? 11 capítulos em Gênesis para falar de 2.000 anos, e aí todo o Velho Testamento, todo o resto até Malaquias para falar de um período menor, né? Por que isso? Porque a história da redenção, a parte onde começa no sentido de subir os degraus, começa com Abraão. Até esse período, não que não tivesse acontecido nada de bom, tinha Enoque, tinha Noé, houve acontecimentos positivos, mas no geral a humanidade estava caindo progressivamente. Então a queda foi progressiva, não foi só uma queda e ficou estacionado ali. Houve passos a mais. E a primeira história, como você sabe, né, essa aqui é a primeira história que acontece, e realmente essa sequência é bem clara, porque Adão e Eva saíram do Jardim do Éden, capítulo 4, versículo 1, Adão conheceu Eva, sua mulher, ela engravidou, e tendo dado à luz, Caim disse, alcancei do Senhor um filho homem. Então, foi o que aconteceu logo após a saída do Éden. Então, aqui é realmente na sequência. E a primeira história, lógico que ela teve Caim, depois ela teve Abel. Não sabemos a idade que eles tinham, mas eles com certeza já eram homens quando aconteceu mais uma tragédia. Mas quando você pensa, a gente comentou sobre isso, assim, na nossa cabeça, pegar o fruto de uma árvore que fosse proibida, né? Mas pegar um fruto proibido e comer, não parece que é pouca coisa para causar toda esse pecado e tudo que assim, a gente coloca a origem de tudo que está de errado com a humanidade, a gente volta para esse momento no Jardim do Éden. Então na nossa cabeça parece uma coisa pequena, parece que não é proporcional, né? Esse pecado do Jardim do Éden. Por isso que as pessoas até tentam
alegorizar assim que o fruto que ela comeu não era uma maçã, era um ato sexual, sei lá. Às vezes tentam colocar aquele ato, não que o ato sexual também representaria assim uma coisa tão ruim, mas assim as pessoas viajam bastante, né? Que até era um ato sexual com a serpente, aí vai assim, o negócio vai longe. Mas tudo isso aí é especulação, porque a Bíblia não fala isso. Mas quando a gente pensa no ato de comer o fruto proibido, parece um ato pequeno em relação às consequências que vieram depois. E quando depois, ainda que nós vamos ver que houve uma queda progressiva, mas a queda foi grande, porque logo que saíram do jardim, não Adão e Eva, mas o filho, né, Caim, chegar a matar, assim, chegar ao homicídio, chegou rápido, né? No pecado evoluiu muito rápido de ir desde assim, como eu falei assim, aparentemente um ato não tão sério, para o homicídio que todo mundo, em todas as culturas, em todos os momentos, existem tribos que para eles assim trair as pessoas. Não sei se vocês já leram, tem um livro missionário assim de uma tribo lá perto da Indonésia, que a tribo achava assim, quando o missionário chegou lá, eu estou falando assim, todo mundo em todas as culturas acha que o homicídio é ruim, mas eu estou lembrando assim que tem tribos primitivas que eles, quando o missionário chegou lá e aprendeu a língua com custo e foi falando assim, aí ele começou a contar a história de Jesus, como Jesus veio, e daí ele tinha 12 discípulos, e um dos discípulos traiu Jesus, e aí quando ele contou como Judas traiu Jesus, de repente Judas se tornou um herói para eles, porque na cultura deles a traição era isso que eles faziam, assim, era coisa, quando eles tinham uma inimizade, eles faziam todo um processo de fazer a pessoa acreditar que era amigo, faziam uma traição muito sofisticada. Então quando eles viram que Judas traiu Jesus, em vez de todo mundo ficar pensando, nossa, que homem terrível que fez isso com Jesus, falou assim, uau, sobre isso a gente nunca tinha pensado, né? Essa forma de trair. Então existem culturas que talvez a morte e a traição não sejam ruins, mas geralmente o homicídio, em praticamente todas as culturas, em qualquer tipo de lugar, qualquer tipo de época, o homicídio é um consenso que é um pecado terrível. Então é muito interessante esse fato de que já nesse próximo passo, saindo do jardim, já chegou nesse ponto. Bom, vamos ler os primeiros versículos de Gênesis 4. E como tenho falado, essas histórias são muito simples, também são super conhecidas, a gente sabe todas essas histórias de cor, mas elas são muito profundas, né? Elas têm muitas implicações e a gente não consegue, com certeza, sondar, chegar assim, esgotar o sentido e o significado que tem para nós. Tem muita coisa que vai mais profundo do que uma leitura ou do que uma história simples. Mas vamos lá. Adão conheceu então Eva, sua mulher, e ela engravidou, e tendo dado à luz Caim, disse: alcancei do Senhor um filho homem. Parênteses, é difícil, a gente quase não acha palavras de Adão. Adão não fala, né? A única vez que Adão fala, bom, ele falou quando Deus trouxe Eva para ele, né? Na criação, falou sobre esse osso do meu, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ele precisou falar quando o diálogo entre a mulher e a serpente, se ele estava lá, que tudo indica que ele estava, ele não fala nada, ele só fala quando Deus pergunta para ele, né? Depois que Deus fala com o homem, com a mulher, com a serpente, aí ele tem uma expressão positiva, que a gente falou na última aula, que ele fala de novo da esposa, ele dá um outro nome para ela. Primeiro
ele falou mais ou menos, o homem é varão e você é varoa, ele usou uma palavra derivado do homem, mas depois do pecado, depois de tudo que Deus falou, ele falou que Eva, né, deu o nome Eva, porque ela é a mãe de todos os seres viventes. Então foi uma coisa positiva que ele falou, porque Deus tinha falado, né, e a sentença seria a morte, e de repente Deus tinha falado o que ia acontecer, e pelo menos o que a gente lê nas entrelinhas é que quando ele falou Eva, mãe de todo ser vivente, ele estava falando com esperança. Então nossa vida não acabou, Deus não nos condenou à morte, acabou, não vai ter mais nada, não. Deus tinha falado, a mulher vai dar à luz com dores, mas vai dar à luz, a vida vai continuar, você vai continuar trabalhando com dor, mas a vida vai continuar. E aí ele fala com a esposa, dá um nome para ela. E aí encerram-se aqui as palavras de Adão. Adão não fala mais nada. Nos 3 filhos que são citados aqui, né, que tem Caim, Eva fala. Sobre Abel, ela não fala nada, que está escrito aqui. Aí Caim matou Abel. Aí no final do capítulo 4, ela tem um outro filho, e aí Eva fala de novo. Adão não fala, Adão não coloca os nomes, então assim, estou falando assim que pelo menos o registro histórico que a gente tem é muito, muito pouco que nós temos de Adão. Então Eva, ela é assim, o primeiro filho que nasce. A gente fica imaginando um monte de coisas, né? Tem muitas perguntas que não são respondidas. Quanto tempo eles ficaram no jardim antes do pecado? Foi rápido, praticamente Deus fez o homem foi dando nomes aos animais, aí Deus fez a mulher, e aí Deus deu, né, já tinha dado o mandato para eles, e aí logo em seguida já aparece a serpente. Será que foi tudo muito rápido? Não sabemos. Se não foi rápido, por que eles não tiveram filhos antes de sair? Então são as perguntas que a gente não sabe, porque aqui assim acontece essa história de Gênesis 3, e é quase como se fosse a primeira vez, né? Adão conheceu Eva, né? Dá até a impressão que agora que eles tiveram relações. Então, né? Mas são coisas que eu estou colocando assim, que são perguntas naturais, mas que a gente não tem resposta. Mas é uma coisa interessante, né? Antes do pecado, eles não tiveram filhos, né? E assim que saíram, pelo menos aqui no registro bíblico, a primeira coisa que a Bíblia relata é que depois de sair do Jardim do Éden, foram expulsos, então que ela engravidou, e a gente fica imaginando, né? Sim, é a primeira vez, né? Isso aqui não é a primeira vez dela, isso aqui é a primeira vez da humanidade, né? Isso aqui é o primeiro filho. Como é que ela, o que ela achava? Alguém explicou para ela? Como é que ela imaginava isso, né? E a frase aqui, embora assim, esse aqui tudo muito resumido, mas a frase aqui expressa uma admiração, assim, porque ela está dizendo assim, na minha tradução aqui, alcancei do Senhor o filho homem. Essa palavra alcancei, alguém tem uma outra palavra em vez de alcancei? Obtive, alguma coisa assim? Adquirir, né? Essa palavra até pode ser criei, mas claro que ela não estava dizendo com esse sentido, eu criei um filho, eu criei assim. E outra coisa que algumas traduções falam com a ajuda do Senhor, né? Não sei se a sua tradução fala isso, com auxílio, com a ajuda do Senhor. Mas no original não tem essa palavra auxílio. Por isso que assim, alcancei do Senhor, né? Alcancei do Senhor. Eu até
comecei a ouvir, assim, a gente fica até com a cabeça meio assim, que tem umas pessoas que entendem o hebraico e vão falar das preposições e porque não sei o que e tal. Eu não vou nem tentar explicar para vocês assim as discussões, porque no final tem umas pessoas assim que discutem com muita profundidade e no fim ele chega à conclusão que já está aqui. Então eu não vou passar por todo esse caminho que ele foi para falar sobre a gramática, mas quem entende a gramática em hebraico assim tem umas coisas interessantes. Mas não tem essa palavra com auxílio. Até mesmo assim, ele parece, na construção original, ele até parece como se fosse um objeto direto, como se eu tivesse alcançado o Senhor, obtive o Senhor, mas ela obteve um filho, né? Mas a ideia que eu tenho disso aqui tudo é que ela está assim muito admirada, que realmente foi com auxílio do Senhor, seja no original auxílio ou não, mas a ideia é assim, eu alcancei do Senhor, Deus me deu um filho, né? E agora tem essa parte, acho que até citei isso antes, mas lembrando do que Deus falou em Gênesis 3, de que quando Deus falou com a serpente, vai ter guerra entre a descendência da semente da serpente e a semente da mulher, e a semente da mulher vai pisar sobre a cabeça da serpente. Então, sabemos que isso gerou realmente uma expectativa. Eu acho que não é muita especulação, acho que não é muito estranho a gente pensar que quando Eva, ela está fazendo uma exclamação aqui. Eu ganhei, obtive, eu alcancei, obtive um filho do Senhor, do Senhor. Então, ela reconhece a mão de Deus, ela reconhece que a vida vem de Deus, ela reconhece que esse ser novo, e eu acho que isso aí, gente, todo pai, toda mãe sente isso, sim. Por mais que você estude, por mais que você saiba como é que acontece o processo de gerar um filho e tal, assim, é tão maravilhoso, é tão fantástico ter um filho, é tão maravilhoso você pensar que de duas células desenvolveu toda essa criança e tem uma personalidade, é diferente de todas as outras. Então, esse milagre de uma criança, e pensando de novo que isso para ela, para Adão e Eva, era a primeira vez, assim, eles nunca viram, podiam ter visto com animais, mas eles nunca viram isso antes. Então, ela tem uma expressão de admiração, de louvor, e pode ser, eu acho bem possível, que ela estivesse pensando na profecia, naquilo que Deus falou, que a semente da mulher iria pisar sobre a cabeça da serpente. Então ela podia estar pensando, né? Deus me deu um filho e esse filho é a descendência que vai nos trazer a vitória. Então, posso estar lendo muita coisa além do que está aqui, mas no mínimo, sim, ela está falando sobre essa admiração. Agora, não sabemos por que ela não, pelo menos registrada aqui, não tem algo semelhante sobre Abel. E é interessante também os nomes, né? Porque Caim não é a mesma palavra, eles falam que não é o mesmo sentido de esse alcancei, obtive, né? Eu adquiri um filho, mas o som é parecido. Então, esse nome Caim, eu não lembro agora como é que é a palavra em hebraico, mas o nome, o verbo adquirir tem um som parecido com Caim. Então, foi tipo assim de um jogo de palavras, um trocadilho, que assim, eu obtive um filho do Senhor, e ela colocou esse nome, que não significa obtive, mas que tem um som parecido. Agora, Abel, então, assim, a ideia é que Caim, ela deu um nome que vem dessa ideia. Eu adquiri um filho de Deus, eu obtive um filho, Deus me deu um filho. Agora, Abel tem um significado que é vapor, passageiro. Realmente a vida dele acabou muito rápido, né? Então, e não tem assim nenhuma profecia, não tem nenhuma exclamação, não tem nada registrado. Então, essas são as coisas que a gente tem aqui nesse primeiro versículo. Então, ela ganhou Caim, depois ela tornou a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. E aí nós temos esses dois irmãos,
Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Então, os dois foram seguir vocações bem diferentes e eram as duas vocações principais, né, que seria daquela época por muito e muito tempo, né, que seria ou de cuidar de rebanhos, de animais, ou de lavrar a terra. Tá? Então, os dois seguiram vocações diferentes. Como a história é muito curta, a gente não sabe se isso já tinha gerado atrito entre eles, se um achava que a sua vocação era melhor, mas alguns tentam colocar a história de Caim e Abel, assim, vocês devem ter ouvido muitas interpretações, muitas conclusões, e é claro que tem muitas coisas nas entrelinhas, mas um dos princípios eu acho que nós temos que seguir é não ficar inventando muita coisa que não está aqui, porque se não está aqui é especulação, eu não posso afirmar. Por exemplo, vou dar um exemplo, como a oferta de Abel vai ser aceita e de Caim não, então Caim, ele estava lavrando a terra tinha sido amaldiçoada por Deus, então Caim estava trabalhando em cima de uma terra, e o que ele trouxe para Deus, Deus não queria aquela oferta. Então tem muitas coisas aqui que a gente não tem nenhuma base para colocar. Então, ser pastor de ovelhas não é superior a ser lavrador. O que Caim levou como oferta para Deus, a Bíblia não fala o que é, vamos continuar lendo aqui um pouquinho, mas não fala, então a gente não deve colocar no texto nada que não está aqui, ok? Então, Abel, pastor de ovelhas, Caim, agricultor, não tem problema nenhum, cada um estava fazendo uma atividade e sua vocação. Versículo 3, tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então aqui é interessante, né? Que parece que a iniciativa foi Caim, porque depois fala assim, Abel também trouxe. Então Caim fez uma oferta e depois, ou assim, talvez foi no mesmo tempo, mas seguindo o exemplo. Aqui a ideia é que Caim levou a oferta e Abel também. Então, Abel, como também o mais novo, está seguindo o exemplo do mais velho. Tudo isso aqui foi compilado, também não sabemos exatamente como é que esses registros chegaram para Moisés. Moisés é tido como autor, né, o compilador do livro de Gênesis. Tudo isso aqui foi escrito. Lembra que a gente falou na primeira aula que a gente precisa saber para quem isso aqui foi escrito e com que intenção, né? A criação não foi escrito para pessoas do século 21, com as perguntas que nós temos, não foi escrito para nós, né? Para nós, vale para nós, mas não foi escrito com a gente em mente, foi escrito para o povo daquela época. E tudo isso aqui foi escrito para a nação de Israel. Então, para eles, tudo isso é muito importante e tem mais ou menos o mínimo necessário para saber de onde veio a criação e de onde veio o pecado. E aqui nós temos a origem de uma coisa que era muito importante para Israel, também tinha em outros povos essa coisa de fazer esse sacrifício. Por exemplo, essa palavra oferta aqui, tempos depois, versículo 3, ele trouxe até uma oferta. Essa palavra oferta, porque isso aqui é outra coisa que as pessoas falam, tiram daqui, que assim, a oferta de Caim não foi aceita porque não era animal, não tinha sangue. E Deus queria mostrar que só sangue era aceitável. Não diz isso. Se Deus queria dar, assim, tipo uma lição, não que Caim fosse errado de levar o fruto da terra, mas Deus queria mostrar que mas isso aí é ir muito além, porque o que está sendo falado aqui, primeiro, não é nada sobre pecado, não que eles não fossem pecadores,
Mas o contexto da história não é eles pecaram e queriam levar um sacrifício para expiar o pecado. Não tem nenhum contexto. Essa palavra oferta que está aqui é uma palavra que é usada, por exemplo, quando eles levavam um presente para um rei, para um dignitário, assim, algo que você queria trazer, algo para ganhar favor, né? Então eles chegavam, um tipo de um tributo de uma honra. Não era a palavra especificamente usada para sacrifício ou expiação. Então eles estavam oferecendo algo a Deus, porque Deus é o soberano, Deus é o nosso soberano, né, o nosso rei, e eles queriam algo mais para assim, para agradar ao Senhor. E existiam no tempo de Moisés, nas leis de Moisés, havia ofertas de manjares, ofertas de grãos, ofertas que vinham da lavoura. Então, outra vez, né, porque nós queremos examinar o que a história está mostrando, né? Então, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu, atentou, aceitou bem a Abel e sua oferta, mas não acolheu a Caim e sua oferta. Por que Deus não fala o que é que ele não gostou? Eu não sei, mas ele não disse. E isso significa que nós podemos ficar aqui a noite toda, né, dias e estudando, e o máximo que nós vamos conseguir chegar é uma especulação. Por que Deus gostou de um e não gostou do outro? É por causa do sangue? Eu não vejo base aqui, porque a palavra oferta não tem nada a ver com expiação de sangue, tem a ver com algo que a pessoa trouxe para agradar. Então, primeiro assim, para você entender a história, nós temos que ver o que está falando aqui. Aqui não diz o que é que Deus gostou na oferta de Abel e o que ele não gostou na oferta de Caim. A única coisa que está aqui, que pode ser uma chave, mas mesmo assim não está claro, é que, apesar de Caim ter sido aparentemente o primeiro, não sei se foi a ideia dele, mas fala assim, Caim pegou uma oferta das coisas que ele criou, que era uma coisa natural. Caim trabalhava com lavoura, ele vai pegar, e a Bíblia fala, acho que eu anotei em algum lugar, não sei se é Levítico 26, Deuteronômio 26. Deuteronômio 26, ele fala, quando você estiver na terra, quando você tiver plantação, é para você pegar as primícias, quando vai colher trigo, azeitonas, né, qualquer produção, você vai pegar a primeira, né, aquilo que amadurece, a primeira parte, o melhor da colheita, e você vai oferecer a Deus em gratidão, você vai agradecer a Deus pelo que Ele fez e tal. Então não tem nenhuma razão bíblica para achar que o que Caim ofereceu a Deus, pelo fato dele estar oferecendo algo que veio da terra, que Deus não gostou por causa disso. Não temos nenhuma base para isso. A única coisa que tem realmente, que está explícito aqui, é que Caim pegou alguma coisa da produção e levou para Deus, e Abel pegou dos melhores. Isso não fala sobre Caim. Isso não é certeza, mas fala assim, versículo 4, Abel também trouxe, aqui fala essa tradução assim, ele trouxe da gordura, mas eu vi assim, eu não sei se vocês têm uma tradução diferente, mas ele trouxe assim, das primeiras crias, né, as primeiras crias, e aquelas que eram mais gordinhas, aquelas que eram mais apresentáveis, ok? Então a gordura para eles era o melhor, né? A melhor parte, para algumas pessoas hoje também, né? A gordura da carne, a parte mais gostosa. Então, tem muitas leis sobre isso depois, né? No tempo de Moisés, né? Vocês não vão comer gordura, vocês não vão comer sangue, aquilo pertence a Deus, tal. Eles não tinham essas normas nessa época.
Mas Abel pegou o melhor das primeiras crias. Isso é a razão? Eu ainda acho que não é completamente isso, mas é a única coisa que você poderia comparar do que está escrito aqui, que não fala que Caim pegou as primeiras produções ou a melhor, não fala nada sobre isso. Mas eu penso que tinha algo além disso, porque a Bíblia fala que Deus atenta para o coração. Por alguma razão, Deus não quis colocar aqui. Mas assim como quando nós voltamos para o capítulo 3 e nós tentamos ver qual foi a estratégia da serpente para colocar dúvida na cabeça da mulher. A estratégia era fazer com que ela pensasse que Deus proibiu aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal por uma razão egoísta, por uma razão errada. Ele colocou dúvidas sobre a natureza de Deus. Para mim, essa história de Caim e Abel é mais uma história de reação, porque a única coisa concreta que nós temos aqui nessa história é a reação de Caim. Por que Deus aceitou um e não aceitou outro? Pode ser porque Deus queria mostrar alguma coisa. Eu vou dar preferência, mas como eu falei, assim, Deus aceitava ofertas de produção da terra também. Mas se Deus queria mostrar, assim, não, eu quero mostrar que a oferta de Abel já é uma figura do Cordeiro de Deus, e eu aceito essa oferta, então eu só, não é por nada dos dois, mas eu queria mostrar isso. Mas eu acho que, assim, por todo o contexto, eu acho que essa não é uma razão. Mas houve uma reação muito forte da parte de Caim. E é com as reações que Deus quer tratar, e isso entra num assunto muito profundo, que não vou tentar explorar muito hoje, mas tem muita coisa sobre a escolha de Deus. A escolha de Deus. A escolha de Deus não tem a ver de gostar mais de uma pessoa do que de outra. Deus tem razões. Aí entra, primeiro assim, a primeira coisa que eu preciso aceitar, e isso aí Deus ele não achou importante nem se defender aqui, porque as pessoas poderiam, e realmente acontece, que muita gente fala, mas por quê? Né? Deus escolheu um e Caim só estava fazendo o que era natural para ele, por que Deus rejeitou? Mas a questão é, por razões soberanas que Deus não quis revelar, ele escolheu a oferta e aceitou a oferta de Abel, e não aceitou a oferta de Caim. Pela reação de Caim, nós entendemos que Caim tinha um problema muito sério, porque eu lembro de ter pensado, isso vem de muitos e muitos anos atrás, eu lembro assim, de pensar sobre essa história e pensando, puxa, mas se Caim realmente quisesse agradar a Deus, ele teria que falar assim, se esse fosse o problema, que eu acho que não é, mas eu como muitos outros, assim, eu partia muito assim, da ideia assim, de que Deus não queria o suor humano. Então Caim trabalhou e produziu o suor, e já o animal é uma outra vida que substitui a nossa. Se for falar sobre expiação, isso tem valor, mas aqui não é o contexto. Mas se fosse isso, Caim poderia falar, olha, é isso que Deus gosta? Deus gosta de animais, Deus gosta de ofertas, de ovelhas, de cordeirinhos. Então, Abel, vamos fazer um negócio, você me vende um animalzinho e eu vou dar, eu quero fazer o que é agradável a Deus. Mas a reação, e tem uma frase muito famosa, não sei se é de Watchman, nem não sei quem que originou, mas ele falou assim, a vida cristã depende muito mais de reações do que de ações. Deus está muito mais interessado
nas nossas reações, porque as reações demonstram o que está dentro de nós. E as ações, você pode fazer um monte de ações e parecer que você está fazendo coisas justas e não é verdadeiro. Agora, as nossas reações, elas demonstram mais o que realmente tem dentro de nós. Eu acho que seria bom, nesse ponto, a gente ler um versículo no Novo Testamento que sempre, quando tem alguma explicação do Novo Testamento, ou até do Velho, assim, de outra parte, quando tem algum texto de outro, né, um texto paralelo, pode até jogar uma luz maior. Então, em Hebreus, capítulo 11, aquele capítulo da fé, o primeiro exemplo, no capítulo 11 de Hebreus, né, que vai falar sobre vários heróis da fé, o primeiro exemplo que ele dá é de Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Então aqui fala que houve alguma coisa no coração de Abel que nós não sabemos exatamente o que é, nem como foi. Mas tem muitos textos, até estava lendo vários textos que falam assim, de como Deus sonda os corações, como Deus vê as motivações. Então, de alguma forma, Abel ofereceu algo a Deus. Então, o primeiro ponto é, nós não sabemos o que é, não sabemos o que tinha, era por causa do tipo de sacrifício? Eu acho que não. Eu acho que Deus viu alguma coisa em Abel que agradou, e viu alguma coisa em Caim que não agradou, tanto é que a reação de Caim foi muito ruim depois. Pouco mais na frente, nós vamos ler um outro texto em 1 João, que ele também fala que Caim odiava seu irmão porque as obras de Caim eram más e as obras de Abel eram justas. Então é outra chave que a gente tem, que isso não era só uma questão isolada de um sacrifício, tinha alguma coisa. E eu quero, bom, aqui vocês viram então, né? Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior, pela fé, porque a gente não sabe como agradar a Deus, mas aqui mesmo nesse capítulo ele fala assim, para você ter fé, que a única maneira de se agradar a Deus é com fé, e fé é uma confiança. O versículo 6 aqui de Hebreus 11 fala, sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Mas eu gostaria de colocar assim, que a fé é crer que Deus existe, e também assim, que Deus recompensa aqueles que buscam, é uma confiança. Mas eu diria assim, dentro desse contexto da história de Eva, agora de Caim, é uma confiança que Deus é justo. Se Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim, Deus tinha uma razão. Isso não é capricho. Isso não não, eu não fui com sua cara. Eu decidi que eu não gosto de você. Não é isso. Isso não é o Deus que nós conhecemos. Tem textos na Bíblia que as pessoas interpretam assim. Por quê? Porque tem momentos que Deus quer falar assim, mas espera aí, né? Romanos 9. Quem que é o barro para dizer ao oleiro o que eu devo fazer? Você não tem direito de me questionar. Mas quando Deus fala assim, Ele não está dizendo, isso significa que eu faço o que eu quero e eu que coloco as regras, e se você não gostou, não importa, porque eu faço as regras e você tem que se submeter. A ideia é, você só consegue chegar perto de Deus quando você confia nele. Sem confiança, que
que foi aqui que quebrou. A serpente conseguiu colocar dúvida que se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus fez aquilo só para evitar que eles se tornassem como Deus. Então aqui também nós temos uma situação em que Caim, ele não aceita, ele fica bravo, ele não aceita o que Deus fez. Então ele julga, ele fala assim: por quê? Por que você aceitou do meu irmão e não aceitou a minha oferta? Ele tem raiva de Deus, mas ele mata Abel. Né? Mas ele está irado é com Deus. Por que Deus fez isso? Então isso é o ponto fundamental, e é o ponto que você pode ler a Bíblia, você pode tentar explicar para as pessoas que não creem, você não consegue. As pessoas vão pensar, tem tantos argumentos, Deus não é bom, se Deus existisse, não aconteceria tudo isso que acontece hoje. Então tem uma série de coisas. É claro que Deus tem interesse de que todos entendam que Ele é justo, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não é o ponto de partida. Ele foi o ponto da queda, mas não é através da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, eu julgando, eu avaliando se Deus é bom, se não é bom, se Ele é justo, se não é justo. Não é com esse ponto que eu consigo chegar perto de Deus. Quando eu aceito que Deus existe e que Ele é galardoador, ou seja, Ele é justo, Ele vai recompensar de acordo com o que realmente existe. Deus é um Deus que prova os corações. Muitas vezes Deus fala assim: eu dou a cada um segundo as suas obras. Ou seja, Deus não está fazendo de acordo com algum capricho ou de acordo com alguma escolha arbitrária. Ele está fazendo de acordo com a perfeita justiça e ainda nos dando misericórdia por cima disso. Mas Ele é justo. E esse é o ponto de partida. Eu queria que vocês vissem um versículozinho em Provérbios 21, 27. Tem tantos versículos, tantas passagens na Bíblia, nos profetas, que Deus fala que até os sacrifícios que Ele mandou, Ele não aceita quando o coração não está certo. Então, assim, a minha premissa é: Deus não estava fazendo uma escolha por causa um ofereceu ovelha, né, o outro ofereceu coisa que ele produziu na terra. Esse não foi o ponto, né? Provérbios 21, versículo 27. O sacrifício dos ímpios é abominação. Então, não é o que você oferece. Qualquer coisa que você oferecer, né, muito mais se oferecido com intenção maligna. Gente, é pesado isso aqui, né? E isso vai cair como carapuça em cima de nós, que muitas vezes nós achamos que estamos oferecendo um louvor, ou estamos fazendo obras, ou estamos orando, ou sei lá, estamos fazendo alguma coisa. E se nós tivermos uma intenção maligna, o que é uma intenção maligna? A intenção maligna é voltado para nós, é para ganhar favor, para a gente ter uma vantagem com aquilo. Então, o sacrifício dos ímpios é abominação, muito mais se oferecido com intenção maligna. E aí eu queria ler também em Jeremias, uma das muitas passagens que Deus fala que Ele sonda os corações. Jeremias 17. Jeremias 17, versículo 9. O coração é enganoso e incurável, mais que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? Esse é um texto muito importante, muito chave, né, que mostra que a gente mesmo não conhece. Nós não conhecemos o próprio coração, porque ele não está dizendo assim, quem que conhece o coração do outro. Ele fala assim, quem que conhece o próprio coração?
Aí ele responde: eu, versículo 10, o Senhor, examino a mente, provo o coração, para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, tem muita coisa insondável aqui, tem muita coisa que a Bíblia não fala. Abel era bonzinho, Abel tinha um coração para Deus. Eu tô me baseando em Hebreus 11 para dizer assim: Abel, pela fé, ofereceu um sacrifício. Então, por que o sacrifício dele foi melhor do que de Caim? Porque ele ofereceu com fé, ele ofereceu com confiança. Pelo menos eu estou deduzindo isso, né? Que o texto bíblico confirma que havia alguma coisa além de, assim, não era um capricho apenas, ok? Então, esse é o meu pensamento sobre... Então, vamos voltar lá para Gênesis 4 e vamos ver a reação de Caim. Então, a ideia que eu tenho é que mesmo antes de oferecer os sacrifícios, por que Deus aceitou um e não aceitou o outro? Tinha alguma coisa, Deus estava provando os corações, Deus sabia, tinha algo errado. Isso não significava que Deus estava rejeitando Caim. Isso significava que Caim precisava perguntar: Deus, o que foi? O que eu fiz de errado? Por que o Senhor não aceitou? Tem uma outra coisa aqui que não conta na história, que algumas pessoas tiram conclusão, pode ser que não. Como é que eles sabiam que Deus aceitou um e não aceitou o outro? Existe um pensamento de que Deus mandou fogo sobre, que Deus mostrava que ele estava aceitando o sacrifício quando ele mandava fogo do céu, então Deus atentou para a oferta de Abel e não para o de Caim. Alguma coisa tinha, alguma coisa aconteceu, porque senão como é que eles iam saber? Eles tinham, como vocês vão notar, eles estavam um degrau abaixo aqui. Aliás, estavam aqui, para quem não está conseguindo ler aqui, esse aqui é Éden, comunhão e vida, aqui em cima. Depois, o primeiro pecado foi o conhecimento do bem e do mal, a perda da confiança em Deus. E o que eu quero mostrar, assim, que não foi uma coisa simples de comer, de uma desobediência simples. E isso implicava em algo muito profundo, que foi a perda da confiança em Deus, Então, foi algo realmente muito sério que aconteceu no Jardim do Éden. Então, nós estamos aqui, já no segundo degrau depois da queda, Segundo degrau, Caim tinha inveja, tinha ira, E aí ele cometeu homicídio. Então, de alguma maneira, eles sabiam que Deus não aceitou, mas o que eu queria mostrar também é que nesse ponto da história, embora eles tivessem saído do Jardim do Éden, não tinha comunhão de antes, mas para eles era bem natural conversar com Deus. Era bem natural, Deus não estava muito distante. Olha só o que diz aqui. Não sei se vocês já pensaram sobre isso nessa história. Porque os dois ofereceram para Deus. Deus, de alguma maneira, mostrou que gostou da oferta de Abel e não gostou de Caim. E Caim mostrou, por enquanto, só mostrou com a cara. Ele ficou emburrado, ele ficou com a cara fechada. E Deus, claro, sabendo do perigo que existia, é muito importante entender esse princípio. Deus avisa. Eu vejo isso tanto na Bíblia. Antes do juízo, antes de Deus dar uma sentença, Deus avisa, Deus adverte. Sabe aquela frase que os profetas falavam? Quantas vezes, levantando cedo, enviavam meus profetas, mas vocês não ouviam. Vez após vez, Deus não avisa uma vez só, Deus avisa muitas vezes. Antes desse primeiro pecado, Deus falou: muito cuidado, vocês podem comer de todas as árvores, mas tem uma que não é para comer. Então Deus avisa. Então aqui nós já sabemos o que vai acontecer, Deus também, claro, devia saber, mas Deus chega... Versículo 5, então Caim, a oferta dele não foi aceita, por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Mas o que eu acho interessante aqui é que
Deus fala com Caim como se fosse a coisa mais natural Deus falar. Só de Caim ficar né, assim, fechado, abatido, emburrado, Deus fala com ele. O que foi, Caim? Já pensou se Deus falasse com a gente toda hora que a gente fica mal, assim, né? O que foi, Caim? Qual que é o seu problema, né? Assim, quem que pergunta esse tipo de coisa? As pessoas íntimas, né? As pessoas da sua casa, né? Quando você tá de cara feia, né? Cara emburrada, quem pergunta isso pra gente são as pessoas da família, as pessoas próximas. Então isso me mostra que Deus ainda, por isso que assim, é uma queda progressiva, Deus ainda tem muito contato com eles, né? Então Deus fala com Caim, versículo 6, então o Senhor perguntou a Caim, por que tiraste? Quase que Caim podia falar assim, você está me perguntando por que estou bravo? Você não sabe por que eu estou bravo, né? Eu tenho um motivo para ficar bravo, né? Quem que respondeu assim, né? Tem uma outra história assim, agora está fugindo assim, né? Mas tem Jonas, exatamente, o profeta Jonas. Deus perguntou para Jonas, por que você está bravo? E Jonas falou assim, eu tenho razão de estar bravo, né? Eu acho legal assim, essa liberdade, essa franqueza com Deus. Eu estou bravo e tenho a razão de estar bravo, né? Ele fala com Deus, né? Caim podia ter falado isso, né? Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. E Deus falou, por que tiraste? E por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, o que Deus está dizendo? Você pode aprender. Isso aqui não significa, eu não estou excluindo você. Eu não estou falando assim, acabou, eu não quero saber de você. Se você pegar esse acontecimento e aprender, você pode ficar, que ele fala assim, não se restabelecerá o teu semblante, você, né, o semblante caiu, mas o semblante o coração, né, pode voltar a ficar contente e animado de novo. Você precisa aprender como se relacionar comigo. Se você aprender, não vai ter problema nenhum. Isso aqui não selou seu destino, isso aqui não é um caso fechado. Houve uma situação, você pode aprender. Então, se você proceder bem, seu semblante vai se restabelecer. Mas se não procederes bem, e aqui Deus está dando um aviso muito, muito explícito. Se você não aprender dessa lição, e isso aqui, gente, essas histórias, por isso que eu falo assim, elas são muito profundas. Porque toda essa questão de perder a confiança em Deus, de partir, de basear nosso relacionamento com Deus com um tipo de julgamento, se Deus é certo ou errado, né, o conhecimento do bem e do mal. Então, se a gente basear a vida e a nossa perspectiva e a nossa visão do mundo no bem e do mal, nós vamos pelo mesmo caminho. Então, essa história não é só uma história do que passou, é uma história que nos mostra aonde está a raiz do pecado. E Deus está falando com Caim onde está a raiz do pecado. Deus avisa, eu acho isso maravilhoso. Deus não está aborrecendo Caim. Deus está falando assim, Caim, se você tomar cuidado, você pode ser aceito. Você pode ser aceito. Agora, se você reagir mal, se você passar por essa situação e reagir mal, olha o que ele fala. O pecado, ele coloca o pecado como se fosse uma entidade. O pecado está espreitando, está ali esperando a sua porta, e o desejo dele será contra ti. Tem uma influência maligna, que ele podia estar referindo assim a alguma coisa demoníaca, mas ele não falou demônio aqui, ele falou pecado. Paulo fala sobre isso em Romanos 7. Ele fala assim, se eu não faço o que eu quero, lembra? Né? O que eu quero eu não faço,
O que eu não quero é isso que eu faço. Tipo assim, então, se eu não faço o que eu quero, se tem, parece que uma força fora de mim, eu queria fazer o que é certo, mas não faço, então isso mostra que é o pecado, como se ele fosse quase que uma entidade separada, é o pecado que habita em mim. Então, aqui ele tá chamando assim, se você, então tem uma responsabilidade sua, você precisa fazer uma escolha. Agora, se você fizer a escolha errada, o pecado está ali esperando. Em Pedro, né, ele fala assim, o diabo como um leão está andando ao nosso derredor, querendo tragar. Então, ele está esperando. E não é só Satanás, é a nossa carne, é todo o sistema, né, que governa o mundo, né, são coisas que que tem uma influência muito forte sobre nós. Agora, como resistir? Claro que aqui ainda nós não temos as respostas da nova aliança, do Espírito Santo, do perdão de Jesus, mas tem uma chave importante aqui que ele está colocando. Ele diz, se você tomar uma decisão certa, vai tudo bem. Mas se você tomar uma decisão errada, isso vai abrir a porta. E acho que eu já falei aqui, vou falar de novo, alguns já conhecem, a patrola de Deus explica isso de uma forma maravilhosa, né? Porque ele fala assim, que a nossa vida é como uma cidade com muros. Então, quando os muros, e todo mundo tem muros caídos em alguma área, alguns não têm muros caídos na área assim de impaciência, de ira, outras pessoas não têm muros caídos numa área assim de, sei lá, de vícios, enfim, cada pessoa tem uma área, porque se não tivesse nenhuma área caída, nós estaríamos protegidos, mas todo mundo tem, e Deus está falando assim, olha, você está correndo grande risco, porque o pecado está ali querendo te pegar. Então, se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Como eu falei assim, claro que no restante do plano da redenção, Deus vai mostrar que o homem não tem capacidade sozinho de resistir, né? Mas, de qualquer forma, as nossas decisões são muito importantes, é muito misterioso, porque a gente aprende na nova aliança de que o sangue de Jesus perdoa nossos pecados, nós aprendemos que o Espírito Santo em nós, né, o 1 João fala assim, aquele que está em vós é muito mais poderoso do que aquele que está no mundo, mas ainda existe uma decisão nossa, sempre, na nova aliança, na velha aliança, sempre tem uma decisão nossa. Claro que a decisão, nós precisamos de Deus, cantamos hoje, né, a discussão se inclina o meu coração, eu inclino o meu coração, ou Deus inclina meu coração, as duas coisas são válidas, né? Porque eu peço a Deus, Deus inclina o meu coração, é a oração dos Salmos, da Bíblia, né? É a oração de Davi em Salmo 51, Deus, né, converte o meu coração, quebranta o meu coração. Mas se é tudo de Deus, por que Deus não faz isso para todo mundo? Então, existe algo que a gente não sabe precisar, a gente não sabe como explicar, mas existe algo no nosso coração que diz, Deus, eu quero, né? Eu estou fraco, eu sei que eu vou cair, mas eu quero que o Senhor me liberte, eu quero que o Senhor me ajude a vencer esse pecado que vem querendo me dominar. Então Caim disse a seu irmão Abel, vamos ao campo. Nem todas as traduções têm essa frase, né? Mas é de acordo com alguns manuscritos. Mas acho que a ideia é muito clara. A gente nunca sabe se tem algum intervalo de tempo, mas pelo menos no registro bíblico, Deus acabou de falar com Caim, dá a impressão que foi logo em seguida.
Pode não ter sido, mas pelo menos do jeito que está o relato aqui, dá a ideia assim, Deus falou assim, cuidado, cuidado, e logo em seguida Caim já fala com Abel, vamos ao campo. E enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Foi algo muito consciente, algo muito determinado, né? E aqui tem uma observação que eu acho interessante, que 7 vezes, agora vai começar, falou uma vez no versículo 2, que Abel era irmão de Caim. Agora a partir do versículo 8, vai falar irmão mais 6 vezes, 7 vezes, então ele enfatiza muito que eram irmãos. Isso é um fato assim que é muito destacado quando repete assim, Caim disse a seu irmão, enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão, e o Senhor perguntou a Caim, onde está Abel teu irmão? Ele respondeu, não sei, por acaso sou guarda do meu irmão? Deus prosseguiu, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora maldito és tu, serás afastado da terra que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Então é muito, muito destacado esse fato. Ok? Então acho que nós vamos fazer um intervalo agora, porque agora nós vamos falar sobre esse segundo diálogo. Então, só para deixar isso bem claro, Deus conversa com Caim antes dele pecar, e depois ele vai atrás. E é uma coisa assim que a gente sempre fala, o pecado separa o homem de Deus. Mas nesses 2 primeiros relatos de pecado, o que aconteceu quando o homem pecou? Nas 2 vezes, em Gênesis 3 e em Gênesis 4. O que Deus fez? Deus foi atrás do homem. Então, claro que o pecado traz um problema entre nós e Deus, mas é muito importante a gente ver essa iniciativa de Deus. Deus não está falando assim, você pecou, eu vou embora, não quero nem saber. Não, Deus foi atrás do homem e da mulher no jardim, e agora ele vai atrás de Caim de novo. A gente não sabe o que teria acontecido. Vamos dizer que foi muito ruim Caim não atender a advertência de Deus, que Deus advertiu antes de acontecer. Agora, se depois do pecado, que Deus chega para Adão, igual ele chegou para Adão e Eva, fala assim, onde você está? Onde está seu irmão? O que você fez? Ele vai atrás, ele está dando uma chance. O que teria acontecido se eles tivessem se arrependido? A gente não sabe, mas no caso, nem no jardim e nem agora fora do jardim, eles não se quebrantaram, não reconheceram, né? Aí nós vamos falar sobre isso então depois do intervalo.